Quarto domingo do Advento. Irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a este encontro fraterno para fazermos memória da Páscoa do Senhor. Com a proximidade do Natal, o sim de Maria na Anunciação se converte em sim da nova aliança. Hoje, esperança da Igreja. O Deus conosco, Emanuel, nascerá do ventre de uma virgem. Na feliz espera por este tempo de graça, alegrando-nos pela salvação de Deus que se realiza em nosso meio, juntemo-nos à alegria de Maria, José e de todos os que aguardam o Salvador. Iniciemos com o canto de entrada. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande estarmos reunidos nesta noite, celebrando a Eucaristia, nesse dia em que nós celebramos com a Igreja o quarto domingo do tempo do Advento, tempo que a Igreja nos convida a uma preparação do nosso coração para acolhermos no nosso meio o Emanuel, o Deus conosco que vai chegar. E essa preparação, ela é feita durante 4 semanas. 4 semanas que a liturgia da palavra vai nos conduzindo a uma preparação verdadeira para que possamos chegar até o momento do nascimento de Jesus realmente com o coração aberto, com o coração acolhedor, com o coração que possa acolher o príncipe da paz e que ali ele possa também fazer a sua morada. Então nós temos a simbologia no tempo do Advento da coroa. Então cada domingo nós acendemos uma vela e assim nós vamos nos aproximando
desse mistério de Deus, apaixonado pelo seu povo, que enviou o seu Filho para nos salvar. E hoje nós iremos acender a quarta vela do tempo do Advento, quarta vela que nos recorda que nós estamos próximos do Natal. Cantemos. Acendemos hoje a última vela, pois tão logo Emmanuel vai chegar. Com Maria, todos juntos na espera, Deus conosco pro seu reino implantar. Meus irmãos, penitência e oração, arrumemos nossa casa com alegria. Logo a ela o Senhor vai chegar, pelo ventre imaculado de Maria. Para celebrarmos com muita dignidade os santos mistérios, nessa perspectiva de preparar o nosso coração para o Natal, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, faltas, omissões, cantando. Senhor, que viestes, não para condenar, mas liberdade de nós. Cristo que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão de cruz a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer venha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei, nem gritarei ao Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi,
Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido, nas santas e sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. E é por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a
fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estai também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamar-se-á Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós acendemos a quarta vela do tempo do Advento, que marca essa preparação imediata para o Natal, que é o momento da encarnação, onde Deus envia o seu Filho, e o seu Filho vai se fazer presente no meio de nós. O Emanuel que se encarna na nossa vida e na nossa história. Na organização das 4 semanas do Advento, a liturgia pode ser dividida em 2 partes. Na primeira parte, os textos colocam em evidência a segunda vinda de Jesus Cristo. É por essa razão que os textos nos falam da vigilância, da conversão, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus ele vai voltar. Então a liturgia, nas 2 primeiras semanas, se estrutura a partir do convite à vigilância
e, consequentemente, a conversão. Aqui nós temos como uma figura central a figura do profeta Isaías. O profeta Isaías foi o profeta que mais falou sobre esse momento, esse acontecimento da encarnação de Jesus, que marca a reconstrução da aliança que Deus tinha feito com a humanidade e que tinha sido quebrada quando o pecado ele entrou na nossa história. Então foi preciso gerações para que Deus, tempo da graça, no Kairos, enviasse Jesus Cristo para ser o nosso Salvador e o nosso Redentor. E a nossa redenção, ela tem lugar no momento da ressurreição. Então Jesus se encarna na nossa história e depois, sendo fiel ao projeto de Deus, ele morre na cruz e no terceiro dia ele ressuscita, resgatando ali os nossos primeiros pais, a humanidade decaída, marcada pela consequência do pecado, que é bem explicado aqui de uma maneira muito pedagógica nesse painel. Então Jesus ressuscitado, ele tira ali lá os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então aqui nós temos a redenção de Jesus Cristo. E na terceira e na quarta semana do Advento, os textos começam a nos introduzir no mistério do nascimento de Jesus. Então, desde a semana passada, nós começamos a ouvir os relatos que já falavam de maneira mais explícita do nascimento de Jesus. E aqui foi colocado em evidência um aspecto muito importante, que é o aspecto da descendência de Jesus Cristo. Então, lá no tempo de Jesus, mesmo lá no Antigo Testamento, existia o costume de cada família fazer a sua árvore genealógica, bem organizada, para mostrar a descendência, e essa árvore era uma garantia para quem queria ser reconhecido na sociedade. Então, para você ter um status social, você tinha de apresentar a sua árvore genealógica, para que todos conhecessem a sua origem. E aqui tem um detalhe muito interessante, porque cada evangelho, ele foi escrito num contexto particular. O evangelista, ele tinha também os seus objetivos, ele tinha uma comunidade que era marcada de características particulares. E no caso de Mateus, nós temos Mateus que era judeu, Mateus que era publicano, cobrador de impostos, e que depois que encontra Jesus, ele se converte, ele muda completamente a sua vida. E quando Mateus coloca por escrito a genealogia de Jesus, esse texto foi lido na semana passada, então ele apresenta toda a genealogia de Jesus. E na genealogia, segundo Mateus, nós temos a presença de 5 mulheres. Aqui é importante lembrar que Mateus, ele queria fazer uma defesa sobre Nossa Senhora, mas também mostrar para o povo de Israel, os judeus, que na história sagrada deles tinha alguma coisa que talvez não caminhava bem. Então o que acontecia? Os judeus se consideravam os mais importantes, as pessoas que sabiam tudo, as pessoas privilegiadas, porque Deus os escolheu para se revelar. E eles pensavam que somente ser o povo eleito era uma garantia de que a salvação estava já garantida para eles. E quando se tratava da árvore genealógica, eles achavam que a descendência deles era perfeita. E aí Mateus, ele escreve para poder dizer para o seu público-alvo, os judeus, que na história deles tinha algo que talvez era uma contradição. E o objetivo de Mateus era mostrar que quando Deus envia Jesus, a salvação ela não é somente para um pequeno grupo privilegiado, mas a salvação ela é garantida a todas as pessoas, independente da raça, independente da cultura, independente do que for. A salvação que Jesus veio trazer para a humanidade, ela abraça todos, também os pecadores. Jesus, no seu ministério, ele andava com as prostitutas, ele andava com os pecadores, com as pessoas que eram marginalizadas, mas não somente por andar com eles, mas Jesus buscava, através da proximidade,
fazer com que eles voltassem para o seio da comunidade, se convertessem. Aqui era o objetivo de Jesus. Então Mateus tenta mostrar para eles: olha, na história de vocês tem também algumas lacunas que talvez não é do jeito que vocês pensam e que vocês falam. Então, essas 5 mulheres, a primeira, Tamar, ela tinha ficado viúva e o seu marido não tinha deixado uma descendência. Então ela ficou viúva e não tinha um filho. E na cultura, para garantir a descendência, então a mulher ela era dada em casamento para o irmão do falecido. Mas ali os irmãos e também o pai do falecido não quis, porque uma vez que ela gerasse um filho, o filho e ela, a mulher, também tinha direito à herança. E aí eles não quiseram dar a ela a possibilidade da descendência. E aí o que ela faz? Um dia teve uma festa, ela vai fantasiada ali de prostituta, ela entra no quarto do sogro, dá lá uma comida para ele, e aí então ela tem uma relação com o sogro e depois vem uma descendência, vem uma criança que garante ali a linhagem de Jesus Cristo. Depois nós temos também uma outra mulher que aparece na genealogia de Jesus, que se chama Raabe, que era uma prostituta da Cananeia que vivia em Jericó. E na história, então, quando o povo de Israel quis invadir Jericó e tomar a cidade, então eles não podiam entrar porque as cidades eram protegidas, eram muradas, cercadas por muros. E aquela mulher, que era uma prostituta, acolheu os espiões israelitas e depois de verem ali a vulnerabilidade da cidade, Israel ataca e toma a cidade. A terceira mulher que aparece na genealogia de Mateus é Ruth, que era uma mulher que tinha ficado viúva. E ali ela se torna muito dócil, acolhe a sua sogra, cuida dela com tanto carinho, e depois ela se casa com Boaz e garante também uma descendência. E da descendência dela nasce o rei Davi, que é o maior de todos os reis de Israel. E para os israelitas, quando uma mulher estrangeira se casava com um israelita, com um judeu, era preciso esperar 5 gerações para que aquele filho, aquela criança, fosse considerada um judeu autêntico. E não é o que acontece no caso de Davi, porque Ruth, ela se torna a bisavó de Davi. Então não tinha dado ainda as 5 descendências. O que quer dizer que Davi, pela lógica, não seria ali um israelita autêntico, porque ele estava ainda na 3ª, na 4ª geração. E a outra mulher que aparece é Betsabá. Betsabá é aquela que gerou o sucessor de Davi, que foi o rei Salomão, o 2º grande rei de Israel. E qual que foi o contexto do nascimento de Salomão? Uma grande batalha, o rei Davi não quis ir, ficou em casa, e ali, como nós temos aqui, os nossos terraços, talvez Davi estava lá no terraço da casa dele, olhando o povo que passava, e aí ele viu passar uma mulher, e ele se encantou por aquela mulher, e aí ele fez de tudo para poder trazer aquela mulher, para ter aquela mulher, e aí então ele consegue, e um tempo depois ele descobre que aquela mulher estava grávida, e aí numa situação embaraçada, sem saber o que fazer, qual que é a atitude que ele toma? O marido daquela mulher era Urias. Urias era o chefe do exército de Davi. Então tinha uma grande batalha depois. E o que Davi pensou? Opa, eu vou colocar ele lá na frente da batalha, porque na hora que o bicho pegar, então ele vai ser o primeiro. E assim aconteceu. Urias vai na frente da batalha, ele morre, e Davi depois então traz Betsabá ali para a sua casa. Então, no contexto do nascimento de Salomão, primeiro é uma tradição, e depois esse nascimento conturbado em que Urias foi colocado ali. Então, Davi ele teve ali também o seu momento de fraqueza. E a última mulher que aparece é justamente Maria. E Maria, depois que Jesus ressuscita, então houve ali uma difamação dizendo que ela tinha ficado grávida antes do casamento com José. E é aí que Mateus vai escrever para poder defender Maria, para mostrar, olha, a descendência de vocês também não é perfeita. E aqui nós temos justamente a universalidade da salvação, que
que é destinado a todos os povos, independente daquilo que às vezes pode acontecer na vida de uma pessoa. Então, nessa história sagrada, a gente vê casos de prostituição, a gente vê casos de adultério, situações que teve assim um desfecho trágico, mas Deus também usa dessas situações não para estar conivente, mas para mostrar que na vida, no projeto de Deus, existe aquilo que nós chamamos de conversão, que é a capacidade de uma transformação de vida. E é por isso que Jesus acreditava nas pessoas, acreditava no pecador, e ia ao encontro do pecador, porque o seu desejo era que ele se convertesse e que ele se tornasse ou voltasse à vida. E mesmo diante de situações como milagres, sinais que Jesus realizava, sobretudo relacionados à doença, no contexto de Jesus do Antigo Testamento, as doenças eram também totalmente ligadas ao pecado. Então, se uma pessoa sofria de um mal, é porque ela tinha pecado. É o que acontece com Jó. Jó, ele não teve pecado, ele não cometeu nada grave, teve a situação dramática da sua história, os seus amigos acusavam ele de ter pecado, mas ele dizia: não, eu não pequei. Então a doença era associada ao pecado. E quando Jesus curava, quando ele realizava um sinal, o que ele falava no final? Ele não dizia simplesmente: vai com Deus, vai em paz. Jesus dizia: vai em paz e não peques mais. Aqui a conversão, ela se torna um ponto fundamental para uma vida autêntica, uma vida cristã autêntica. Por isso que nós estamos, no tempo do advento, preparando a nossa vida, preparando o nosso coração para receber aquele que vem, aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o Deus conosco. E é por essa razão que nós temos que preparar bem este tempo. Aqui a gente está no santuário, está tudo muito bonito. Então essa preparação que nós fazemos exteriormente, também nas nossas casas, nos ajuda a preparar o Natal. Mas a verdadeira preparação, ela tem que acontecer no nosso coração. E nesse tempo é tão bonito, a gente vê a casa mais bonita, a gente quando vai receber um parente, um amigo, a gente prepara tudo com tanto cuidado, a gente prepara tudo com tanto carinho, a gente fica naquela expectativa, que dia que vai chegar, que hora que vai chegar, o que eu vou preparar para comer. A gente tenta imaginando aquilo que a gente pode fazer de melhor para acolher uma pessoa especial. E assim deve acontecer conosco, porque nós não esperamos uma visita qualquer, nós esperamos a chegada do nosso Salvador, do nosso Redentor, aquele que deu a vida por nós, aquele que nos garantiu a possibilidade da salvação. Então Natal é tempo de preparar o nosso coração para que quando Jesus chegar, ele possa encontrar um coração acolhedor, capaz de acolher, e ali ele possa também fazer a sua morada. Depois nós vamos ver os outros relatos, do nascimento de Jesus, José e Maria que não encontram um acolhimento ali na hospedaria. Jesus nasce na simplicidade, mas se Jesus voltasse hoje, se ele chegasse hoje, se ele batesse na nossa porta, será que ele encontraria um coração acolhedor para que ele pudesse fazer ali a sua morada? Então nós temos ainda um tempo para prepararmos a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos viver esse tempo com um espírito de fé, com um espírito de esperança, renovando a nossa fé, porque aquele que vem chegar é aquele que nos garante a vida nova. Nós não fazemos memória de um acontecimento há muito tempo atrás, nós atualizamos este acontecimento concretamente na nossa vida. Por isso temos que preparar da melhor maneira possível, para que quando o Emmanuel chegar, ele possa encontrar no nosso coração uma casa aconchegante, uma casa acolhedora, para ali ele fazer a sua morada. Creio em Deus Pai, Amém.
iremos rezar. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Inspirai a vossa Igreja ao anúncio fiel e criativo do Evangelho. E na construção do vosso reino, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Dai sabedoria aos nossos governantes, para que, iluminados pela vossa palavra, possam trabalhar dignamente na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Suscitai a fé no coração das crianças e dos jovens, principalmente dos que estão desprovidos de cuidados e proteção, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Protegei os casais que aguardam o nascimento de seus filhos, para que sejam abençoados e possam educá-los segundo os valores cristãos, na família, na igreja e na sociedade, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. E orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, o mesmo Espírito Santo, que com o seu poder fecundou o seio de Maria, santifique estas oferendas colocadas sobre o vosso altar, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é tudo justo. É nosso dever dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo,
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a ruína, mas no seio virginal da filha de Sião, germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu. E brotaram para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é-nos dada de novo a graça, que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a vossa misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos a sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós vos louvamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Oração Eucarística número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando humildemente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a benção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando o vosso memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo.
Lembrai-vos, o Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocado no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Marco Aurélio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, a luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nossos pedidos, tendo piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco Xavier, São Quinto Maria Conforte e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de nos louvarmos e glorificarmos com Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de tereis em minha palavra, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Para o momento da comunhão, nós lembramos que os fiéis podem escolher a forma de receber a Santa Comunhão, seja na boca, seja na mão, mas nós pedimos que a comunhão ela sempre seja feita na frente do padre e dos ministros. Então vocês esperem os ministros se posicionarem e
depois, com muita oração, com o Espírito orante, possamos nos aproximar da mesa da Eucaristia. Ó Deus Todo-Poderoso, tendo recebido o penhor da eterna redenção, nós nos pedimos que quanto mais se aproxima a festa da salvação, tanto mais cresça o nosso fervor para celebrar dignamente o mistério do Natal do nosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Voltados para a imagem de Nossa Senhora da Piedade, lembrando que no tempo do Advento, Nossa Senhora, ela tem também um papel muito importante, sobretudo na terceira e na quarta semana, em que a sua figura, ela aparece de maneira particular nos Evangelhos. Hoje nós ouvimos o Evangelho da Anunciação e nós queremos colocar aqui diante da nossa mãe, padroeira deste santuário, a nossa vida, a vida das nossas famílias e também a nossa preparação para o Natal. Cantemos nossa consagração.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que desça sobre todos nós, sobre as nossas famílias, pela intercessão materna de Nossa Senhora da Piedade, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, ide em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.